Então, pessoal, nós já sabemos que as frases orais, faladas ou escritas têm o objetivo de transmitir para alguém uma mensagem. Um fato muito importante é que quando nós tratamos do registro gráfico da escrita da frase, é que existe sempre uma intenção, ou seja, o objetivo de uma pessoa transmitir essa mensagem, a sua ideia, a quem ouve, através daquilo que escreve. A comunicação escrita, ela sempre possui um propósito, uma finalidade. Então, por meio de textos, de relatos, de bilhetes, de cartinhas, contos, fábulas, poemas, receitas, notícias, provérbios, entre outros gêneros textuais, sempre vai existir um sinal de pontuação, que é um elemento essencial no que se refere àquela intenção, àquele objetivo de quem transmite a mensagem. Porque são esses sinais de pontuação, que até hoje nós temos trabalhado apenas com o ponto final, que vão revelar a quem ouve a nossa mensagem, lê a nossa frase, os nossos sentimentos sobre aquilo que a gente deseja informar. Quando, por exemplo, fazemos uma pergunta a alguém, damos uma ordem, fazemos um pedido, exclamamos, gritamos, mostramos que estamos muito satisfeitos com algo, ou até quando afirmamos, dizemos que sim ou não aceitamos, negando algo, demonstrando o nosso posicionamento. Todo registro escrito recebe um sinal de pontuação, mas quando falamos especificamente das frases, que são aquelas construções do pensamento que expressam, que emitem a ideia sobre uma situação que é imaginada, que é criada, ou então o relato de algo vivido, experienciado verdadeiramente por nós, é importante saber que dependendo da forma, da intenção daquilo que quer se transmitir, cada frase recebe uma classificação diferente. E sabe como é que a gente identifica essa classificação? Com a variação da nossa entonação da voz, ou seja, com a maneira como nós falamos essas frases. E na forma escrita, nós podemos utilizar essa entonação da voz, esse jeitinho de falar a partir do sinal de pontuação que aparece ao final da frase. Por isso que a Prof. Marília insiste tanto que para transmitir uma ideia a alguém ao escrevermos uma frase, elas precisam estar completas, sempre iniciadas por letra maiúscula e finalizadas com um sinal de pontuação, que, repetindo, até o momento era o ponto final. E a partir de hoje, conheceremos outros sinais de pontuação além do ponto final. Vamos conhecê-los? Vamos descobri-los juntos? Então, a partir do sinal de pontuação utilizado, nós classificamos, damos nomes às frases. A primeira delas, que nós vamos trabalhar, são as frases afirmativas, que transmitem, que mostram a quem a lê ou a quem a escuta
a ideia de aceitação, de que eu concordo, de que eu consinto aquilo que está sendo dito ou escrito. Nas frases afirmativas, por enquanto, continuaremos usando o ponto final. Os acontecimentos registrados nessas frases afirmativas já podem ter acontecido ou ainda podem vir a acontecer. Então, a Prof. Marília vai trazer 3 exemplos de frases afirmativas. Primeiro delas, esta tarde eu fiz as minhas atividades de história. O que significa que sim, eu estou afirmando que as minhas atividades de história foram feitas ao longo desta tarde. Amanhã farei um grande passeio com a minha avó e nós comeremos um gostoso bolo de chocolate. Novamente, eu estou mostrando a quem lê ou escuta a minha frase que vai acontecer algo no próximo dia. Estou afirmando. E o último exemplo para a frase afirmativa é: ontem à noite eu tive muita dificuldade para pegar no sono. Perceberam que mais uma vez a Prof. Marília trouxe um exemplo de algo que aconteceu? Estou afirmando, estou mostrando por meio da minha frase que eu sim tive dificuldade ontem para pegar no sono. E lembrando, por enquanto, as frases afirmativas iniciam com letra maiúscula, devem ser completas, ou seja, desenvolverem de forma compreensível a quem lê ou escuta a frase e terminada com o pontinho final. O segundo tipo de frase é a frase negativa e elas revelam uma postura de resistência, de discordância, de não quero, não aceito, não concordo. E nessas frases, também no momento, seguiremos usando o sinal de pontuação, o pontinho final. Alguns exemplos de frases negativas que vão mostrar que eu não estou de acordo com algo que me aconteceu, ou que vai acontecer, ou que alguém me fala, me conta. O meu lanche não estava gostoso. Eu nunca irei ao cinema de noite porque tenho medo do escuro. Minha família e eu jamais poderemos ir à Disney porque o meu pai tem medo de avião. Vocês perceberam as 3 expressões que a Prof. Marília utilizou aqui? Não, nunca e jamais? São palavrinhas que demonstram justamente esta negação. Elas revelam, elas mostram para quem ouve ou lê a nossa frase, iniciada por letra maiúscula e terminada por ponto final, que nós estamos negando um acontecimento, seja do passado, do presente ou do futuro. E a partir de agora é que iniciamos a novidade no uso dos sinais de pontuação. As frases interrogativas, elas se referem a dúvidas, perguntas, questionamentos. Isto é, quando a gente questiona, a gente pergunta, a gente tem alguma dúvida sobre algo, algum acontecimento,
a gente se refere a essa pessoa ou a determinada situação com um tom de voz diferente, de pergunta, não é mesmo? Perceberam? Então, olhem só, o uso do sinal de pontuação chamado de interrogação nas frases interrogativas, nas frases que fazem perguntas ou que questionam, é essencial. Sem ele, nós não conseguimos identificar que alguém faz uma pergunta. Então, vamos aprender a usar esse pontinho de interrogação. 3 novos exemplos. A sua consulta médica foi ontem? Percebam a forma como nós emitimos essa frase. O tom da voz muda. Fica diferente de quando afirmamos ou negamos algo. Nós estamos perguntando porque não temos certeza. Outro exemplo. Ontem, mamãe, você esqueceu de fazer a tarefa comigo? Amanhã, poderei brincar na casa dos meus amigos? A gente está perguntando, a gente está querendo saber. A gente não está afirmando nem negando. Estamos questionando. E só conseguimos identificar que estamos fazendo uma pergunta pelo jeitinho de falar, pela entonação da voz, que é indicada de forma escrita pelo uso do pontinho de interrogação. E o último tipo de frase a ser estudada é a frase exclamativa, que exclama, exprime sempre uma emoção, um sentimento diferente, como ai, surpresa, eba, alegria, espanto, ai, o medo, a agressividade, a fúria, a raiva. E para essas frases, nós também atentamos para a forma de falar. Quando uma pessoa fala mais alto, quando uma pessoa grita, ela está produzindo oralmente uma frase exclamativa. E como nós a identificamos graficamente na escrita? Através do pontinho de exclamação, isso mesmo. Nós conseguimos saber quando uma frase é exclamativa ao usar ao final dela o ponto de exclamação. Primeiro exemplo. Foi você quem começou com essa confusão toda, menino? Para! Eu agora estou cansada. Ai, que dia maravilhoso e ensolarado! Adoro sentar na praça e tomar meu chimarrão. Ai, mãe, eu estou com tanto medo de dormir sozinho. Ah, você conseguiu fazer a atividade sem nenhum errinho? Vocês viram a voz? Como ela modula de acordo com esse sinal de pontuação? O sinal de exclamação que vai conferir à frase aquele sentimento, aquela emoção falado no início da explicação desse tipo de frase. Ficou facinho de entender? Retomando então. Frases afirmativas confirmam, reafirmam, consentem, iniciadas por letra maiúscula, terminadas pelo pontinho final. Frases negativas, elas
repelem, elas negam, elas não aceitam, discordam, iniciadas por letra maiúscula, terminadas por pontinho final. Frases interrogativas expressam uma dúvida, uma pergunta, iniciadas por letra maiúscula e concluídas com o pontinho da interrogação. E frases exclamativas que demonstram sentimentos, emoções variadas, iniciadas pela letra maiúscula e terminadas pelo ponto de exclamação. E vale sempre reforçar: toda a frase, especialmente a escrita, deve possuir o desenvolvimento completo da nossa mensagem, com o objetivo de quem a ler poder entender o que estamos querendo dizer. As frases, sejam relatos ou criações, possuem personagens, descrição de acontecimentos e eles devem se dar de forma bem completa, bastante detalhada. Certo, galera? Agora é com vocês. A partir de todas as explicações e exemplos oferecidos no vídeo, vocês vão realizar o exercício solicitado em nossa tarefinha, produzindo frases afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas. Lembrando sempre, frases completas, iniciadas pela letrinha maiúscula e respeitando a solicitação, o pedido do uso do sinal de pontuação. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. E essas frases devem ser compostas a partir de registros de fatos históricos familiares, escritos, orais, visuais e materiais vivenciados por vocês, junto com a mamãe, com o papai, com a vovó, com o vovô, com os manos, com as manas, com os primos, enfim, todas as lembranças, todas as memórias afetivas que vocês têm, vocês vão transformar em frases, certo? Fica molezinha depois de tudo que a gente aprendeu e conversou, né? Bom trabalho, um beijo estalado, um abraço apertado e saudoso e já já nos encontramos em nossa aulinha online na plataforma Teams.